bom dia a todos presentes, bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Vamos dar reinício à nossa formação. Inicialmente eu queria agradecer a presença de todos, agradecer também a coordenadora de extensão por ter feito esse convite para eu participar dessa formação. É muito importante a gente trazer informações para a nossa comunidade acadêmica com relação à extensão, principalmente com relação ao nosso SIGPROJ, que é motivo de muitas dúvidas, muitos coordenadores, muitos proponentes têm dificuldade em utilizar o SIGPROJ, então a gente sempre está tentando fazer oficinas para ajudar nesse preenchimento, na confecção das propostas. Bom, como todos já sabem, foi citado aqui hoje, para que a ação de extensão ela seja reconhecida institucionalmente como uma ação de extensão, ela tem que ser formalizada. E para que ela seja formalizada, o SIGPROJ, que é o nosso sistema de informação, Sistema de Informação e Gestão de Projetos. É através desse sistema que são cadastradas as ações de extensão na universidade hoje. Somente através dele. Nós sabemos que existem ações que são executadas de forma informal e essas ações elas não contam. Né? É muito importante esse registro. Para quê? Para que elas contam. Para que elas contem para o nosso número de ações. Como o Wagner já falou sobre os indicadores, uma vez que a ação ela não é registrada, aprovada e reconhecida institucionalmente como uma ação de extensão, ela não entra para os nossos números, nossa produção de extensão dentro da instituição. Tá? Eu trouxe alguns slides sobre o SIGPROJ, mas a maior parte dessa apresentação que eu vou fazer vai ser prática, onde nós vamos simular o preenchimento de uma proposta diretamente no site mesmo, no SIGPROJ. Os slides que eu trouxe são só para historicizar um pouco sobre o sistema. Tá? Ok. O SIGPROJ é utilizado hoje para registro das ações de extensão ou cadastramento e para gestão das ações. Esses dois itens iniciais, eles são com relação ao proponente, a quem está propondo a ação. Para registrar a ação de extensão e para fazer a gestão, ou seja, qual ação que você tem em andamento, qual ação que você tem em elaboração, qual ação que você tem com pendência de relatório, qual ação que você faz parte, mas você não coordena, você faz parte como membro da equipe de execução. Então, toda essa gestão é feita através do SIGPROJ. Os dois itens de baixo, monitoramento e avaliação online, são feitas por nós aqui, que já é um ambiente mais administrativo. Nós conseguimos monitorar as ações que são submetidas e também fazer avaliação online. O SIGPROJ, ele permite que as ações sejam avaliadas de forma online. Ele tem essa função. Inclusive, a gente consegue distribuir as propostas para um avaliador ad hoc utilizando o SIGPROJ. Ele permite isso, ele tem essa função. Nós não fazemos isso hoje aqui na universidade. Por quê? Os nossos editais de fluxo contínuo são avaliados aqui na Câmara e os editais com ônus que nós mandamos para parecerista ad hoc, nós não usamos o SIGPROJ. Por quê? Porque para o avaliador poder receber uma proposta, ele tem que ter um cadastro no SIGPROJ. Isso ia limitar, porque tem muito avaliador que não tem cadastro no SIGPROJ. Por exemplo, hoje nós temos um banco de avaliadores do Brasil inteiro, e nem todas as instituições utilizam esse sistema. Então, para não ter esse limitador, para a gente não forçar o avaliador a fazer um cadastro no SIGPROJ, nós acabamos que não utilizamos, mas o sistema ele tem essa função. Tá? Historicizando, o SIGPROJ ele teve origem em 2006. Tá? Quem criou ele foi a UFMS. Foi a própria Pró-Reitoria de Extensão, em parceria com o Laboratório de Engenharia de Software deles, o LEDS. Por que coloquei essa tela? O SIGPROJ ele tem mais ou menos a idade da UFGD. Foi mais ou menos nessa época que a UFGD foi criada. Tá? 2009. Em 2009, o sistema foi implantado na infraestrutura do Ministério, do MEC. Então, hoje, a gente fala, poxa, mas o SIGPROJ ele deixa tanto a desejar, ele tem tantos problemas de utilização, só que ele já foi o que há de melhor, por assim dizer. Nessa época que o MEC fez a proposta para o UFMS, era um sistema que foi
para todas as instituições, ele foi distribuído para todas as instituições, ficou na infraestrutura do MEC, e foi nesse momento, em 2008, que o FGD passou a utilizar ele. Então, se nós pegarmos o nosso histórico de projetos de extensão aqui na UFGD, baseado no SIGPROJ, no segundo semestre de 2008, foi quando foram propostas as primeiras ações. E testes, algumas ações para teste mesmo, mas em 2009 que começou a ser executado mesmo. Então, nós temos aí, de 2009 para cá, nós temos quase 13 anos já de histórico de projeto de extensão dentro do SIGPROJ. Então, não é pouco. Nós temos muitos projetos ali, muito. Nós temos uma história dentro do SIGPROJ. É claro que a gente vai trazer isso para cá quando a gente tiver o nosso próprio sistema. Mas, para isso que eu trouxe essa tela, só para vocês terem uma ideia de quanto que a gente tem dentro desse sistema, desde 2009. Tá, quando o MEC fez essa parceria com o FMS, foi por causa do PROEXT, que era um programa nacional de extensão que era distribuindo recursos para as universidades. Quando o PROEXT foi extinto, ou seja, em 2016 ou 2015, não sei quando foi a última vez que ele aconteceu, parou de usar o SIGPROJ para o MEC devolveu para o FMS. Só que nesse período, o sistema parou de ter atualizações. Ele não teve atualizações mais. A própria FMS tem um sistema novo hoje, que não é esse SIGPROJ. Ele tem um novo SIGPROJ, uma versão 2, uma versão melhorada deles lá. Então essa versão que nós usamos hoje é uma versão que foi liberada na época, a gente continua usando, só que a gente não tem mais atualizações dela. Quando a gente tem algum problema técnico, a gente tem que ligar lá na FMS, pedir para alguém nos ajudar, isso é difícil. Porque eles não têm equipe mais que mexem nesse programa, nesse código-fonte deles, não sofrem mais atualização. Então, quando a UFMS criou o novo sistema dela, o SIGPROJ atual que eles estão usando lá, nós fomos convidados para ir lá participar da apresentação desse programa, e eu tive lá, eu e o Wagner, e eles proporam uma parceria, um acordo de cooperação que envolvia recurso financeiro e que a gente ia colaborar com os técnicos deles na formação desse sistema e a gente teria um suporte. Porém, nós analisando aqui, junto à reitoria, à administração da época, decidiram que nós faríamos um nosso sistema, não continuaríamos usando o deles. Só que, desde 2019, quando começamos a pensar o nosso sistema, ele vai ficar pronto agora. Então, teve uma certa demora aí. Então, nós continuamos usando o SIGPROJ até hoje, enquanto o nosso não fica pronto. Tá? Esse é o endereço. Às vezes as pessoas perguntam por que tem um FRJ ali. Né? Porque o endereço original era sigproj.ufms. Quando ele foi para o MEC, a UFMS criou o sistema novo dela, que é o SIGPROJ atual, e virou esse endereço, o FMS. Quando ele voltou para cá, ele não tinha, o endereço estava sendo usado, então a UFRJ emprestou o nome ali só para o domínio. Tá? Mas o sistema hoje está aqui na UFMS. Tá? Todos os nossos dados, o banco de dados está tudo aqui. Não está mais no MEC e muito menos na UFRJ. Tá? Essa é a parte inicial, essa é a tela inicial do nosso SIGPROJ. Tá? Aqui ele traz alguns editais que estão abertos, por exemplo, aqui ó, 1 de 22, ele traz alguns projetos aqui, e aqui algumas informações, como cadastrar, alguns manuais, e aqui que a gente vai fazer o login. Tá? Para alguém tanto propor uma ação como fazer parte da equipe, ele tem que ter o cadastro aqui. Então, se você for propor uma ação e for convidar alguém para fazer parte do seu projeto, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir para que a pessoa se cadastre. Senão, quando você for inserir ela como membro da equipe, você não vai conseguir. Esse cadastro ele é muito simples de fazer. Tá? Ele é bem facinho, você vai preencher os dados aqui, seu nome, CPF, e ele já vai pesquisar se você tem cadastro ou não. Se você tem, ele já vai te informar. Se não tem, ele vai para a próxima tela, que é para você preencher. E aqui, basicamente, são os dados da instituição que você faz parte, da sua unidade administrativa, da sua unidade acadêmica, desculpa, da faculdade, do curso, o seu endereço, e-mail, telefone. Isso é sempre bom manter atualizado. Então, quando forem orientar alguém a fazer o cadastro, ou quando for fazer o cadastro, sempre manter o e-mail e o telefone atualizado é muito importante, porque é através disso que nós conseguimos nos comunicar com os proponentes e os membros das equipes. Tá? Essa é a segunda parte, é da mesma tela,
onde você vai criar uma senha de acesso para você aqui, o seu login é o CPF, e você vai criar uma senha. Tá, agora eu vou fazer uma simulação agora, tá? Nós vamos acessar direto a página da internet e eu vou preencher algumas telas. Gente, é claro que a gente não vai conseguir preencher todas as telas pelo tempo que a gente tem. Então, o que eu pensei? Eu separei alguns itens que eu acredito que seja de maior dificuldade que as pessoas têm, de acordo com a nossa experiência aqui, onde que os proponentes dão aquela travada mais na hora de preencher, tanto na proposta como no relatório. Tá? E algumas partes eu vou passar meio rápido, porque senão a gente não consegue fazer isso tudo aqui hoje. Tudo bem? William, a hora que estiver no jeito aí. Eu fiz o login com o meu login, né? E aqui, inicialmente, nós temos algumas abas: ensino, extensão e pesquisa. Podem ver que se eu colocar aqui no ensino... Assim, ah, tá. Melhorou, né? O ensino não tem nada, porque a minha produção maior aqui é na extensão. Então, aqui nós temos inicialmente os editais, que estão abertos na extensão. Hoje, sempre aparece edital aberto aqui. As minhas propostas em elaboração, as submetidas e a que eu faço parte da equipe. Então, essa é a gestão que o SIGPROD permite para o usuário. Do lado direito aqui, tem esse manual CX UFGD. Isso aqui eu acho muito importante. Eu sempre cito esse manual aqui nas oficinas e nos cursos que eu tenho dado, porque tem muitas informações aqui teóricas que ajudam muito na hora de preencher a proposta. Então, se puderem, quando precisar orientar os proponentes de suas unidades acadêmicas, dá para tirar muita dúvida por aqui. Por exemplo, o que é a indissocialidade entre o ensino, pesquisa e extensão? Aqui tem uma descrição sobre isso. Tá? É bem interessante, dá para ajudar bastante. Bom, eu tenho aqui uma proposta Oficina SIGPROD. É uma que está em elaboração. Tá? Bom, se eu fosse fazer uma proposta nova, a primeira coisa eu escolheria o edital, sem ônus para o FGD, com ônus para a unidade proponente. Essa unidade proponente aqui é tanto a unidade acadêmica como a administrativa, dependendo de onde meu cadastro estiver. E esse último aqui, que vai até novembro, que é o de programas, como a professora disse, hoje ele só pode ser submetido proposta por nós, pela pró-reitoria, não está liberado ainda para as unidades acadêmicas. Mas há uma previsão aí de mudança nas normas para que as faculdades também possam submeter propostas nesse edital de programas. Escolhido o edital, eu venho aqui criar proposta. Tá? Como eu já criei aqui, eu já simulei uma proposta aqui, eu já iniciei ela, então é nessa aqui que eu vou começar para poder mostrar, explicar as telas, como é que faz. Editar, a proposta que eu já comecei a fazer. Bom, essa aqui é a primeira tela. 1.1, identificação da ação. Notem que aqui do lado direito, nós temos vários itens, que vai até 4.10. Tá? Esses itens aqui são os itens de edição da proposta. Todos esses detalhes aqui serão preenchidos na sua proposta. E vai passando de um para o outro através desse botão aqui, próximo passo. Quando você passa de um passo para o outro, ele já grava automaticamente o passo anterior. Aqui, do lado direito também, temos alguns sinais de interrogação, que são para tirar dúvidas. Por exemplo, título do projeto, título de sua proposta. Aqui, início previsto. Ele dá algumas informações. Isso aqui muitas vezes ajuda na hora de você preencher a proposta. Ok, o que eu posso falar aqui nessa primeira tela da identificação? Pode ver que o edital já veio preenchido. Tá? Eu selecionei aqui o tipo da ação, eu selecionei projeto, mas você tem as outras opções aqui. Todas as modalidades, como já foi explicado antes. A instituição, a unidade geral, a unidade de origem já vem preenchido, porque traz do meu cadastro. E o início previsto da ação, ele sempre tem que ser com um prazo. Quando você começar a escrever a sua proposta, você tem que guardar ali, no mínimo, uns 20 dias para início da proposta. Por exemplo, aqui está previsto para essa semana, 1º de setembro, mas se eu fosse submeter essa proposta hoje, já não ia dar um erro, porque o sistema exige no mínimo 15 dias de antecedência.
E o 15 dias é uma trava de sistema. Nós sabemos que é necessário muito mais que isso, é no mínimo uns 20, porque depende das instâncias de avaliação. Primeiro passa pela comissão de extensão da faculdade, depois passa pelo conselho diretor, vem aqui para a Câmara de Extensão e vai para o CPEC. No CPEC, quando é homologado essa aprovação, quando o parecer da Câmara é homologado no CPEC, aí sim a ação de extensão está aprovada e ela pode ser executada. Então, esse início previsto aqui ele tem que ser depois do projeto ter sido aprovado, da sua ação ter sido aprovado no CPEC. Tem recurso financeiro? Sim. Eu coloquei sim. Apesar de que eu escolhi um edital aqui sem ônus, eu coloquei sim aqui por quê? Para que abrisse essas outras opções aqui, ó, de receita e despesa. Se eu marcar aqui não, ele, tá vendo? Ele desaparece aqui, ó. Ele já diminui muitos itens, ó. Fica 2.2 só. Então, eu clicando aqui em sim, ele abre outras opções. Eu vou deixar assim para poder explicar um pouquinho sobre esses itens aqui de receita e despesa, tá? Essa questão do gestor aqui também é muito importante, por quê? Porque o gestor da ação sempre tem que ser um servidor. Se um aluno, um acadêmico estiver propondo a ação, ele vai ter que indicar aqui um docente ou um técnico para ser gestor. Ele não pode fazer a gestão dos recursos, tá? Aqui sempre é conta única, independente do edital. Próximo passo, os detalhes. Carga horária total da ação. Essa questão da carga horária total da ação, ela está nas normas, na resolução que foi aprovada no CPEC, lá que a orientação é de que se some a carga horária dos membros da equipe. Tá? Aqui temos a periodicidade, se é anual, bianual, eventual. Normalmente o nosso projeto aqui ele é anual, né? Curricular, sim ou não. A abrangência, se tem limite de vagas. O local da realização, tá? Aqui em poucas linhas, tem que abrir aqui esse pop-up para você poder inserir onde que ele vai ser realizado. Esse local da realização é muito importante para nós aqui, porque nós fazemos um mapeamento das ações de extensão e é nesse campo que nós buscamos a informação, é de onde que vai ser realizada a ação e o período de realização. Tá bem tranquilo até aqui. Item 1.3, o público-alvo. Aqui também você tem múltiplas linhas, vai abrir um pop-up, você vai descrever em poucas linhas quem é o seu público-alvo, quem que é o público externo que você pretende alcançar. E o número previsto, ele vem dessa planilhinha aqui que a gente vai preencher. Ó. Essa parte aqui, para os membros, os conselheiros que avaliam as propostas lá no âmbito da unidade acadêmica, é muito importante. Por quê? Porque é aqui que o proponente vai conseguir especificar qual que é o público que o projeto dele vai atingir e se caracteriza como extensão ou não. Por exemplo, nesse pequeno preenchimento que eu fiz aqui, eu coloquei público interno da universidade. Então aqui, eu vou clicar aqui, ele está dividido entre docentes, 50, discentes de graduação 100, discentes de pós-graduação 15, técnicos 30 e outros 10. Pode ver que ele já somou aqui e já deu 205. Eu salvo, tá? Ele já aparece aqui 205. Até aqui não é uma ação de extensão. Só tem gente interna aqui. Só tem as pessoas da própria universidade. Se a pessoa se o proponente cadastrar uma ação assim, dificilmente ela vai ser aprovada enquanto extensão, vai ser questionado. Quem que é o público externo? Vai ter que inserir aqui outras instituições governamentais, um IFMS, outras instituições governamentais estaduais, como a UEMS, municipais, a Prefeitura de Dourados, empresas, né, organizações da iniciativa privada, movimentos sociais, outros. Aqui você tem diversas opções. Cada uma que você selecionar vai abrir um campo para você preencher aqui embaixo tudo novamente. Ó. Docentes, eu selecionei aqui federais, outras instituições federais. Vamos supor que é o FMS. Eu vou colocar aqui os docentes, o número de docentes, o número de discentes de graduação. Quando eu modificar, ele vai atualizar aqui e vai aumentar. Tá? Aqui ele não conseguiu. Deixa eu ver aqui, fazer outro teste. O teclado não está funcionando? Tá, agora sim. 5.
Ó, pode ver que ele já criou outra linha aqui, ó. Já aumentou para 238. E essa quantia já foi aqui para cima, ó. Número estimado do público. Isso aqui é uma previsão, tá? Normalmente, quando a gente preenche a proposta, a gente prevê que vai atingir esse número de pessoas. Claro que isso pode ser adaptado, atualizado, adequado no relatório final depois. Vai ter campo para isso. Passando para frente. Parcerias. Aqui você pode inserir as parcerias, tanto interna como externa. Eu coloquei aqui a Câmara de Extensão e Cultura, um exemplo, e a Universidade Estadual, um interno e um externo. Você pode colocar aqui outras linhas também, tá? Eu posso colocar aqui Prefeitura Municipal de Dourados, externa, municipal, descrever aqui quem que é, inserir. Olha, já foi Prefeitura Municipal de Dourados, e assim por diante. Bem simples de preencher. Parceria. Caracterização. Aqui são as grandes áreas de conhecimento do CNPq. Também, você abre aqui, tem várias opções, você vai adequar de acordo com a sua proposta. Bem simples também. Descrição da ação. Esse é um resumo da proposta. Você tem um limite aqui máximo de 250 palavras, onde você vai descrever qual que é o objetivo não, qual que é o resumo da sua proposta, o que você vai fazer. Aqui as palavras-chave e aqui informações relevantes para avaliação. Isso aqui parece irrelevante, mas é muito importante, porque quando você estiver concorrendo a um edital com ônus, você vai estar concorrendo com outras propostas. Quanto melhor você preencher isso aqui, você pode ter uma pontuação, uma nota melhor na sua proposta. Então é bem interessante você descrever aqui informações relevantes para avaliação. Qual que é a relevância da sua proposta para a comunidade, para a sociedade, para a instituição? Quanto melhor você colocar aqui, você vai conseguir uma nota melhor. Você vai ranquear melhor e conseguir o recurso que você está pleiteando. Justificativa, também a gente não vai entrar muito nesse mérito aqui, você vai ter que escrever uma justificativa. Fundamentação teórica. Essas telas aqui todas, objetivos, a metodologia de avaliação, relação entre ensino, pesquisa e extensão, avaliação, referências bibliográficas, aqui vai depender muito da proposta, então não tem muito o que a gente explicar aqui, porque cada campinho desse aqui, do 1.6, ele vai abrir um quadradinho desse para você fazer um texto, então aqui não tem segredo nenhum. Com relação ao que significa a metodologia de avaliação, a fundamentação teórica, o que vem a ser, a relação entre o ensino, pesquisa e extensão, lá naquele manual tem detalhes sobre isso. Por isso que é importante, às vezes você vai fazer a proposta pela primeira vez, você fica meio na dúvida na hora de preencher esses campos aqui. Aquele manual ajuda muito nesse caso. Então, eu aconselho, eu oriento que vocês, quando forem fazer a mesma coisa com os proponentes das faculdades, orientar eles a consultar esse manual também. Descrição das atividades também. E aí a gente vai para o item 1.7, que é divulgação e certificados. Aqui como vai ser divulgado, um contato para divulgação, isso é muito importante também. Às vezes nós temos ações de extensão que estão acontecendo e a gente fica um pouco perdido porque o proponente não divulga qual que é o contato para poder tirar dúvidas ou se inscrever até no projeto dele. Tivemos vários exemplos de pessoas da comunidade que vêm nos procurar aqui pedindo como é que faz para participar da ação de extensão, justamente porque o proponente, quando fez a proposta, ele não deixou um contato aqui claro para as pessoas. Eles acabam nos procurando aqui. Participantes. Aqui é questão de certificados. Tá? Mais uma vez, essa questão de certificados ela é uma previsão. Isso pode ser adequado depois do relatório. Nenhum certificado vai ser emitido enquanto a ação não tiver um relatório aprovado. Então aqui é somente uma previsão. Aqui no número de participantes, você vai colocar o público-alvo que você vai certificar. Nem sempre todos os participantes são certificados. Por exemplo, uma ação da área da saúde lá na Praça Antônio João. Acontece às vezes das nossas ligas da saúde ir lá fazer uma ação social, aferição de pressão, aquelas coisas.
Então, a comunidade está participando da ação, está recebendo aquela ação de extensão. Só que eles não vão receber um certificado. Se eles tiveram a pressão medida ali, não vai receber um certificado por isso. Então, os participantes, nem todos eles recebem o certificado. Alguns sim, algumas ações específicas, todos que participam recebem, outras não. Então, isso aqui não é obrigatório a colocar, por exemplo, lá no público-alvo, eu coloquei lá 328 pessoas. Não vou colocar aqui 328. Tá? Não é obrigatório, eu posso certificar menos. Porém, a equipe de execução, essa sim. Essa aqui tem que estar corroborando com o número de membros. Por exemplo, aqui no item 2.1 da minha proposta, eu tenho 1, 2, 3, 4 membros. Então, aqui nos certificados, eu tenho que preencher aqui 4. Tá? Porque a minha equipe de execução ela já está definida já. Aqui eu posso colocar menos, eu posso colocar só 100, daqueles 328. Aqui uma justificativa, também um campinho para você escrever a justificativa de por que você vai certificar e essa quantidade de certificado. Aqui nós também temos uma menção mínima e frequência mínima. Você pode usar também esse campo aqui para condicionar a pessoa a receber o certificado ou não. Uma média mínima, superior, ou você pode também colocar frequência. Se for um curso, por exemplo, que a pessoa vai ter uma frequência mínima para poder ser certificado ou uma nota mínima para poder ser certificado. Então tem como você preencher aqui também. Isso aqui não é obrigatório, vai depender da sua ação, mas você tem essa função aqui também. Aqui são outros produtos acadêmicos. Tá? A sua ação ela gerou publicação de produtos acadêmicos, você pode colocar aqui. No nosso caso aqui, ele gerou, né? Produto audiovisual, um filme, vai ficar no YouTube lá? Pode ser. Às vezes um livro, anais, oficina, tem várias opções. Aqui nos anexos, sempre nos editais, nós colocamos como obrigatório que o proponente anexe aqui o parecer da comissão de extensão e a resolução do conselho diretor. Então, esses dois documentos são obrigatórios. Você pode colocar mais, você pode colocar outros documentos aqui, mas pelo menos 2, eles são obrigatórios. Deixa eu tentar abrir aqui, aumentar. Ó, resolução do conselho diretor e aprovação da comissão de extensão. Esses dois documentos, eles precisam ter anexado aqui para poder submeter. Se não anexar, vai dar erro, você não vai conseguir mandar a proposta para nós aqui. Ela vai ficar presa lá no seu ambiente. O que acontece? Muitas vezes, o proponente escreve o projeto, deixa ele prontinho, submete para cá sem esses documentos ou com documentos que não são os documentos que nós exigimos. Isso pode acontecer, porque o sistema ele não identifica qual documento que é. Nós exigimos que seja o parecer da comissão e a resolução do conselho. Se você colocar ali uma foto sua, o sistema vai acreditar que é um documento, que é a resolução, e você vai conseguir submeter. Ou seja, você consegue enganar ele aqui. Só que quando a proposta chegar aqui, nós vamos ver que falta esse documento e você vai ser cobrado dele. Tá? Aqui, membros da equipe. Aqui começa as dificuldades. Lembra que eu comentei que alguns itens aqui as pessoas têm mais dificuldade, até por conta do SegProd mesmo, que ele é um pouco chato, vamos dizer assim. Aqui, quando você vai inserir os membros, ele aparece sem função e sem carga horária. Tá? Aqui eu coloquei um de cada tipo, um docente, inclusive o nosso docente está presente aqui, o professor Leandro, usei como modelo aqui. A Giovana, nossa estagiária aqui da ProEx, eu, técnico administrativo, e eu coloquei um membro externo aqui do IFMS. Só para exemplificar vários tipos de membros. Mas é aqui que você cadastra. Para começar, aqui você vai buscar a pessoa que você quer inserir. Se Wagner Vieira Oliveira. Wagner Oliveira. Se a pessoa não tiver cadastro no SegProd, você não vai conseguir, você não vai encontrar ela.
Ó, aqui eu encontrei o Wagner, porque ele tem cadastro. Outro detalhe importante também, que acontece muito, é essa janelinha aqui, ó. Quando você vai inserir o membro, você só consegue inserir através desse pop-up. Ele abre uma janelinha para você fazer a pesquisa e a inserção dele. Se o seu navegador tiver com essa função bloqueada, você não vai conseguir. Gente, parece que isso é uma informação irrelevante, mas acontece demais. Muitas pessoas ligam aqui para a gente, eu não estou conseguindo inserir o membro. Aí eu oriento o quê? A ver as configurações do navegador, se está com os pop-up bloqueado, ou ela tentar mudar o navegador. Sempre a gente resolve. Porque, às vezes, por configuração de segurança, o seu navegador não vai deixar você abrir essa janelinha. Tá? Deixa eu ver aqui. Ok. Como eu disse, quando você inserir o membro, ele vai estar sem carga horária e sem função. Aqui você consegue inserir a função dele. Quando você clica em função e editar, novamente ele vai abrir um pop-up e aqui você tem todas as opções de função. Se você não dá uma função para o membro, vai gerar um erro também, você não vai conseguir submeter sua proposta. E a carga horária. Vamos lá. A carga horária você não insere nessa parte aqui dos membros. Não é nesse item 2.1 que você vai inserir a carga horária dos membros. É aqui no cronograma de atividades. Então, primeiro para você poder inserir carga horária para o membro, você tem que criar a atividade e depois vincular ele a essa atividade e aí então você vai dar uma carga horária para ele. Então, eu criei aqui algumas atividades a título de experiência, planejamento, execução, relatório final. Eu criei 3 atividades. Nosso projeto começa em setembro agora, vai até fevereiro do ano que vem. Então, se eu clicar na atividade, vai abrir aqui a atividade, tá? Quando ela inicia, qual que é a duração dela, qual que é a carga horária, a somatória de carga horária dos membros já deu, quem é o responsável, e aqui, nesse botão, é que eu vou vincular o membro. Por exemplo, aqui, vou voltar aqui e vou inserir o membro, o Wagner. Ele não inseriu aquela hora. Wagner Vieira. Buscar na instituição. Inserir. Ó. Vocês estão vendo aqui que o pop-up está bloqueado? Ó? Por isso que ele não foi. Ele não inseriu. A pessoa chega aqui, ela trava nesse momento. E ela não sabe o que fazer, não consegue inserir. Ela não consegue inserir a pessoa. Já acha que é o cadastro dele que não está dando certo. Acha que está fazendo uma coisa errada. E é isso aqui, ó. Tem que sempre permitir os pop-ups para esse site. Aí você vai conseguir. Quer ver? Vamos lá. Wagner Vieira. Buscar. Inserir. Olha aí. Apareceu ele aqui, ó. Esse pop-up estava bloqueado, ó. Aí você confirma se é ele mesmo. Pró-reitoria de extensão. Tem o e-mail dele ali. Você insere. Ele veio para cá, tá vendo? Ó? Ele veio já na categoria de técnico. Por quê? Porque o cadastro dele é de técnico. Já apareceu aqui. Veja bem, ele vem sem carga horária e sem função. Primeira coisa, eu vou dar uma função para ele. Ele é um colaborador. Modifiquei, ok. Ele está com função. Tá, agora, vamos lá para atividade, para o cronograma de atividades. E eu vou ter que vincular o Wagner a uma atividade para poder atribuir carga horária para ele. Se eu não fizer isso, eu não consigo inserir. De novo, ele vai usar o pop-up e aqui tem uma pegadinha também que eu vou explicar para vocês, que muita gente não consegue fazer. Eu vou colocar o Wagner aqui na execução das atividades. Ela vai começar em outubro, eu vou vincular. Pode ver que aqui já tem os membros vinculados. O Carlos, eu, a Giovana, o Leandro. O Wagner não, ó, ele está sem carga horária. Então eu venho aqui, seleciono ele, vai abrir o campinho para eu dar carga horária para ele e eu vou vincular. Já deu a carga horária para ele? Não. Se você não clicar nesse botão aqui, modificar, ele não vai atribuir a carga horária para a pessoa. Essa é outra pegadinha que acontece muito. A pessoa vem aqui, vincula, dá a carga horária, aperta vincular, salva, não aparece a carga horária do membro. Isso aqui acontece demais. Então, depois de vincular, de fazer todo esse processo aqui, você tem que apertar nesse botão aqui, modificar. Aí sim ele vai aparecer que a duração da atividade... Ele deu uma mensagem aqui que a duração não pode ser nula.
Então, eu vou colocar aqui 1 mês. Vou de novo, vincular. O Wagner está com as 10 horas ali, eu vinculo, modifico. Ok? Agora deu certo. Eu volto lá para o membro. Olha lá, agora o Wagner já tem 10 horas. Essa parte é o que mais acontece de erro, de dificuldade das pessoas, é aqui nessa parte. Outra coisa, excluir membro. Você não consegue entrar aqui, por exemplo, eu vou pegar o Wagner aqui e vou excluir, ó, retirar membro. Tem certeza que é tirar o Wagner? Sim, olha lá. Ó. Você não pode apagar este membro, pois ele faz parte de uma ou mais atividade. Então, lembra que eu vinculei? Para excluir eu tenho que desvincular. E é a mesma coisa, para desvincular eu tenho que ir lá, apagar o nome dele. Vamos lá, vamos fazer. Eu tenho que ir lá na atividade que ele está vinculado, eu tenho que ir lá naquela janelinha onde aparece a vinculação dele. Eu tenho que desmarcar ele aqui, aí eu tenho que apertar no vincular e apertar no modificar, senão não vai desvincular. Vamos voltar lá para ver se ele está com... Olha lá, agora está 0. Agora eu vou excluir o Wagner. Retirar membro. Olha lá, agora ele sumiu. Então, o que acontece? Tanto nas propostas, nos ajustes das propostas, quanto no relatório final, é igualzinho o método para você inserir, atribuir carga horária, dar função, excluir. São esses mesmos segredinhos aqui. Ok, perguntas do YouTube? Pode perguntar. Rodrigo, a professora Tânia Calarge, ela está perguntando: como funciona a inserção ou exclusão de membros após a aprovação do projeto? Deve ser lançada no SIGPROJ ou só no relatório? Tá, é assim. Uma vez que o projeto ele é aprovado, ele já foi submetido já. Quando o proponente submete a proposta, ele não consegue mais editá-la. Ele só vai conseguir editar se nós aqui liberarmos para edição. Então existe um período entre a submissão e a aprovação final. Se tiver nesse ínterim, a gente pode devolver para ele ajusta, a gente traz de novo, até que ele conclui a proposta. Nesse período, até que ele é aprovado definitivamente, pode fazer alteração. A gente reabre para edição, a pessoa consegue editar e submeter novamente. Uma vez que a ação está aprovada já, o edital está fechado, a ação foi selecionada, nós não devolvemos mais para que a pessoa abra a proposta. Por quê? Se o sistema permitisse que nós abríssemos ou devolvêssemos a proposta para ele, para que ele só alterasse isso, seria uma boa. Mas não. Quando a gente devolve para a edição, o proponente pode mexer em tudo, em toda a proposta. Então ele pode mexer lá nas informações que ele colocou do público-alvo, ele pode mexer lá no orçamento. Então a gente não abre a proposta para a pessoa, para ela fazer a edição depois de aprovada definitivamente. Qual que é a nossa orientação? É que a pessoa insira um membro que entrou depois do início da ação, que ele insira no relatório final. Tá? Ah, mas acontece da pessoa falar assim, não, mas no meio da ação, essa pessoa que entrou depois, eu preciso certificar ele. Então, o próprio coordenador da ação, ele pode certificar. A certificação do membro é de responsabilidade do coordenador da ação. Então, ele pode dar uma declaração de que o membro participa da ação, mesmo no decorrer dela, antes de finalizar com o relatório, você como coordenador pode declarar, ó, esse membro trabalhou nessa função com tal carga horária em tal período. Você faz uma declaração. A certificação, de fato, ela só é feita após o relatório final. E após o relatório final, você tem a opção de incluí-lo aqui como membro da equipe daí. Tá? Não sei se foi respondida a pergunta, mas essa questão ela sempre aparece também para nós aqui. Como que faz para incluir o membro durante a ação? Tá? Então é assim, é no relatório final. Ou no relatório parcial. A gente vai chegar nesse ponto também. Cronograma de atividade, ok. Essa parte aqui das receitas e despesas, agora, que eu quero falar um pouco, ela também
gera muita dúvida e muita dificuldade no preenchimento. Primeiro por causa do edital. Porque para você poder selecionar a sua despesa, ela tem que ser contemplada pelo edital. Por exemplo, diárias. Todos os editais contemplam diária? Não. Então, o sistema vai deixar você preencher. Você vai conseguir solicitar a diária aqui. Só que o edital não contempla. Então, primeira coisa que o proponente tem que prestar atenção na hora de preencher o campo de receitas e despesas é que tipo de despesa que o edital comporta. Que tipo de despesa que ele contempla. Nós acabamos de selecionar, nós estamos selecionando ações agora para executar o ano que vem, e o nosso edital, que foi o 43 e o 46, se eu não me engano, eles tinham limitações orçamentárias. Não contemplava diárias, passagens. O que ele contemplava? Material de consumo? Sim. Bolsa? Sim. Então, primeira coisa é essa, é olhar o que o edital contempla. Segunda coisa, que gera muito problema, muita dificuldade, muito erro. A questão dos valores ser idênticos de lançamento da despesa e da receita. Isso, normalmente, a pessoa, quando cadastra, ela vai primeiro aqui na receita, coloca lá recurso da instituição. Ah, tá, tudo bem. Lá no meu edital, fala que eu tenho até R$3.000 de material de consumo. Então, a pessoa vem aqui e coloca R$3.000. Né? Ela coloca aqui R$3.000. Ok. Daí, ela vai lá no material de consumo. E no material de consumo, eu coloquei alguns exemplos aqui. Papel, camiseta, mas isso aqui é material de consumo. O que a gente pode colocar aqui também? Combustível. Combustível também é um material de consumo. Normalmente dá um valor quebrado. Por exemplo, se você colocar aí tantos litros, vamos fazer um teste aqui, né? Combustível. Vamos colocar aqui 10 litros de combustível, né? A R$5. Eu tenho que informar qual que é a fonte, eu vou colocar aqui instituição de ensino superior. Não é arrecadação e nem de terceiros. Tá? Tá, ele foi para lá, ó. Combustível, ele criou mais uma linha aqui, deu R$50 de combustível. Vocês podem ver que aqui já ficou vermelho, ó. Já ficou vermelho, porque ficou negativo aqui, ó. Porque lá eu informei nos recursos da instituição que era 3.000, que é o meu edital. O meu edital prevê 3.000. Só que lá na hora de eu colocar a despesa, o material de consumo, eu coloquei, tá dando 4.800. Então, isso aqui tem que ser igual, tem que bater esse valor aqui. Tem que ser exatamente o mesmo valor para a receita e para a despesa. Senão vai dar erro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou excluir esse aqui. Olha, já baixou para 1.750. E eu vou ajustar o meu valor lá dos recursos da instituição, de 3.000 para o que estava antes, 4.750. E aí ele vai sumir aquele erro. Orçamento consolidado. Aqui eu consigo ver tudo que eu coloquei no orçamento. Então eu coloquei aqui bolsa, R$1.200, e material de consumo, 4.750. Tá? Isso aqui é só um exemplo. Com relação à bolsa, nesse modelo aqui, eu coloquei a Giovana, que é discente, de graduação. Coloquei, eu vou selecionar ela aqui para aparecer aqui embaixo. Giovana, discente, pode ser de graduação ou pós-graduação, o período, a quantidade de meses, a carga horária mensal, a carga horária semanal, desculpa, e o valor da bolsa. E você informa de onde que vai vir o recurso, da instituição. Aqui você vai descrever o plano de trabalho, os objetivos, o que o bolsista vai fazer. Isso aqui também é importantíssimo para que seja aprovado. Quando você salva, ele já vai lá para cima. Ele já multiplica. Então vai ter R$1.200. Se o projeto tivesse aqui 12 meses, ele já ia aqui aparecer 4.800, que são
12 vezes o 400, que é o caso daquele edital que nós acabamos de selecionar. Aqui embaixo, nós temos algumas questões, algumas ferramentas que também são importantes. Visualizar a proposta, imprimir. Isso aqui nós fazemos quando vamos encaminhar a proposta para a comissão de extensão. Pode ver, está aparecendo? Aparece. Aqui em cima, vejam que aparece um alerta em vermelho. Ó. Não tem validade antes de ser enviada pelo SIGPROJECT, tem que submeter. Por quê? Porque a gente só escreveu ela até agora, a gente não submeteu. Tá? Quando submeter, aqui vai gerar um protocolo e essa informação em vermelho vai sumir. Mas por que eu estou mostrando isso? Porque é nessa hora que você vai gerar o seu PDF, tá? Para encaminhar para a comissão de extensão da sua faculdade. Você não submete ela, você deixa ela prontinha, sem nenhum erro, e aí você encaminha para a comissão de extensão. Quando a comissão de extensão avaliar, ela vai emitir um parecer, esse parecer vai ser encaminhado e homologado pelo conselho diretor, e depois esses dois documentos serão anexados aqui. E aí, então, você vai submeter a proposta. Outra ferramenta que temos aqui, verificação de pendências. É igual aquela questão do imposto de renda, você não consegue declarar se tiver algum erro. Aqui é a mesma coisa. Então, aqui você consegue ver quais são os erros que a sua proposta tem. Erros e avisos. Lembrando que, quando tem um aviso, não impede você de submeter a proposta. Quando tem erro, impede. Então, são esses erros que você vai ter que atuar para poder corrigir. Por exemplo, aqui o primeiro erro que apareceu é o documento obrigatório. Tem que anexar a resolução do conselho diretor. Segundo, a proposta deve ser submetida 15 dias antes. Lembra que eu falei lá no começo? Esse erro aqui estava previsto já. Terceiro, descrição do público-alvo. Os 3 erros que tem aqui. Esses 2 eu não vou mexer, mas esse aqui eu vou mexer só para a gente sanar ele. Se eu clicar aqui no erro, eu vou direto para a página onde ele está, onde eu vou saná-lo. Então eu clico aqui no erro, olha lá, ele foi lá para o público. E aí, o que está faltando? Eu descrever aqui, ó. Descrever o meu público-alvo. Então, eu escrevi alguma coisa ali, salvei. Agora eu vou lá nos erros e pendências. Olha lá, só tem 2. Aquele lá eu sanei. Então é assim. Agora, se eu clicar aqui, ele vai voltar lá para a página inicial, onde eu vou colocar a data mais de 15 dias. Ok? Salvou, encaminhar para a comissão. Essa é a parte da formulação da proposta, com ênfase nas telas que a gente tem percebido que tem mais erro, tá? Mais dificuldade. Agora, eu vou dar uma pequena explanada sobre relatório. Sobre a proposta, tá ok, gente? Vocês têm alguma dúvida? Ficou claro? Ok. Eu volto lá para a minha área de extensão. É claro que aqui nas minhas propostas em elaboração, eu não vou conseguir fazer relatório, porque ela tem que estar aqui nas submetidas. Então, eu vou pegar uma proposta que está submetida e vou fazer o relatório final. Aqui, nesse botãozinho aqui, ó, relatórios, é onde vamos dar início ao relatório. Aqui tem 2 opções quando você entra. Você vai confirmar o título do evento, o título da ação, e aí tem relatórios em elaboração ou novo relatório, aparece aqui, relatório final em elaboração, e relatórios submetidos. Se eu clicar em submetidos, não tem nenhum. Então essa ação não teve nenhum relatório submetido até agora, mas existe um em elaboração. Aparece aqui relatórios parciais, finais e plano de trabalho, o termo de referência. Isso aqui dificilmente nós exigimos nas nossas ações, mas os relatórios parciais e finais são obrigatórios. Em que sentido? Os finais são obrigatórios em todas as ações. Os parciais, somente nas ações que têm mais de 1 ano. Quando a ação tem 1 ano, acabou o ano, faz relatório final. Quando a ação tem 2 anos, ao final do primeiro ano, faz o relatório parcial. Ao final do segundo ano, faz o final. Se tiver 3 anos a ação, vão ser 2 parciais, 1 final. Se tiver 4 anos a ação, 3 parciais, 1 final. E assim por diante. Ok? Nesse caso aqui, a ação foi
pontual, só teve um ano, então eu fui direto para o relatório final. Aqui, como eu não submeti ainda esse relatório, pode ver que ele está em elaboração, o botão editar, eu consigo editar. Quando eu já submeti, esse relatório vai vir para cá, para os relatórios submetidos, e aí eu não consigo mais editá-lo. Fica igual a proposta. Quando você submete, eu não consigo mais editar. Ok, vamos lá. Aqui, eu vou abrir o relatório. Tá. Notem que é a mesma estrutura da proposta. O relatório, ele é criado a partir da proposta. Então, a pessoa não precisa escrever todo o relatório de novo. A pessoa não tem que escrever toda a ação que ele fez. Não. Ele vai entrar na proposta e, a partir do que ele previu na proposta, ele vai adequar o relatório final. Ou parcial, dependendo do que estiver fazendo. Então, aqui na identificação, vai mudar alguma coisa? Não. Né? O que poderia mudar? O início previsto da ação e o final? Ah, eu estava prevendo fazer 1 ano, fiz em 10. Pode ser uma mudança. Aí você vem aqui e altera. Grande área, isso nunca vai mudar. Né? Está de acordo com a ação. O edital você não vai mudar. O resumo da proposta você não vai mudar. Os detalhes da ação. Aqui sim você começa a adequar seu relatório. Por quê? Ó, trouxe 240 horas ali. Isso é a carga horária total da ação que eu tinha previsto. Eu executei isso mesmo? Ok, então não mudo. Ah, não, fiz muito mais que isso. Entrou mais gente, é aqui que eu vou mudar. Eu posso mudar aqui. Eu apago 250. Eu posso fazer essa alteração. Ou diminuir ou aumentar. Então aqui eu vou fazendo ajustes na ação para relatar o que eu fiz. Eu não vou precisar refazer todo o relatório. Ele já vem da proposta. Tá? Número de vagas, esse aqui eu tinha colocado, então ele traz tudo já as informações que eu tinha colocado. Tá? Local de realização, período, se houver alguma alteração eu tenho como mudar. Tá? Não teve alteração, eu não mudo. Eu deixo o dia que está. Só vou passando a tela. Público-alvo e certificado. Lembra que eu tinha feito uma previsão lá na minha simulação de 300 e poucas pessoas? Nesse caso aqui, eu tinha uma previsão de 1.140. Essa previsão aqui, que veio da proposta, eu consegui atingir todas essas pessoas? Sim ou não? Não. Na minha opinião, em que percentual eu atingi o público que eu pretendia? Então eu posso adequar esse número e eu posso indicar um percentual. E depois, claro, eu adequo aqui também se eu vou certificar ou não. Nesse caso, eu vou certificar todo o meu público-alvo. Lembra que eu falei que na proposta não era obrigatório? Nesse caso, eu vou certificar. E os membros da equipe, que são 18. Aqui, eu vou fazer adequações. Se teve aumento ou diminuição da equipe. É nesse momento que eu vou fazer adequação. Ah, minha equipe mudou. 3 membros saíram, 2 entraram. Então, eu vou ter que fazer essa adequação aqui. Então, de 18 vai ficar 17. 3 saíram, 2 entraram, 1 a menos. É aqui que eu adequo isso. Tá? Começando aqui, mas não só aqui. Tem outras telas também. Vamos lá. Objetivo. Os propostos e os realizados. Esse aqui já vem da proposta. Esses objetivos aqui foram os propostos. Então esse quadradinho já vem preenchido. Você só vai reler, ver o que você fez ou não, confirmar ou não e adequar ao que você conseguiu executar. E de novo, você tem a opção de dar um percentual dos seus objetivos alcançados. 90% eu consegui dos meus objetivos. Não consegui tudo? Não. Por que eu não consegui tudo? Aqui eu tenho a opção de indicar o que aconteceu, por que eu não tive meus objetivos alcançados. Problemas de infraestrutura, falta de recurso, acúmulo de atividades, aumento de demanda. Tem várias opções aqui, você pode selecionar mais de uma. Tá? No caso aqui eu selecionei só uma. Parcerias também eu posso mudar, já traz as parcerias que eu coloquei na proposta. Eu posso tirar um parceiro que desistiu no meio do caminho ou um que entrou, eu posso incluir. Os resultados da ação, aqui que eu vou colocar se houve impacto, se houve integração acadêmica, se houve melhoria da infraestrutura, se houve integração entre as áreas de conhecimento. Sempre que eu colocar assim, vai abrir um campinho para eu escrever qual foi a integração, qual foi o impacto, qual foi a melhoria.
Muitos relatórios, a pessoa coloca tudo não aqui, mesmo que teve algum impacto. Por quê? Porque se ela colocar sim, ela tem que descrever qual é o impacto, não é só colocar sim. Então, às vezes, a pessoa prefere colocar não para não ter que descrever. E muitas vezes a proposta fica falha, porque teve impacto. Muitas vezes, quando nós vamos avaliar um relatório, o impacto salta aos olhos, mas você vê que está não aqui. Então, isso a gente pede para o proponente para ele colocar sim. Isso é uma forma de deixar a proposta o relatório mais rico. Então, vocês que avaliam propostas, avaliam um relatório lá no âmbito da unidade acadêmica, é interessante prestar atenção nessas questões do impacto que a ação teve. Aqui o impacto. Lá era melhorias, né, resultados. Aqui os 1.8 que são os impactos. Impacto científico, impacto social, mesma coisa. Se colocar não, passa em branco. Se colocar sim, vai abrir um campinho, você vai ter que trabalhar. Então aqui vai exigir algum esforço a mais para relatar na sua ação. Produtos gerados. Aqui traz também da proposta. Relatório técnico, artigo completo, anais. Normalmente aqui você pode alterar também, adequar. E aqui, financeiro. Próximo item. Esse aqui é muito importante também. Essa parte do relatório, ela gera muita dúvida e muita dificuldade. O que acontece? Na minha proposta, inicialmente, eu tinha previsto um recurso de 17.200. Aqui ele aparece, receita consolidada, R$17.000, R$17.200. Isso aqui eu não vou conseguir mudar, tá? Porque a proposta ela foi aprovada e veio para cá com 17.200. O que eu posso alterar? Vamos supor, aqui eu tinha previsto bolsa, eu tinha previsto palestrante, diárias, passagem, porque esse evento a gente está falando é o ENEP, que teve em 2020. Só que a gente não executou tudo isso aqui. A gente teve a bolsa, a gente teve uma despesa com pessoa física, pessoa jurídica, que era a questão que a gente contratou a plataforma do Iving para poder fazer o evento. Só que esse evento aconteceu em 2020, foi bem na época da pandemia. A gente escreveu a proposta, prevendo um palestrante vindo dar uma palestra aqui. Depois não teve, porque a palestra foi online, a palestra foi à distância, o palestrante nem saiu da casa dele. Então a gente não usou esse 17 mil aqui. A gente não teve que pagar cachê para o palestrante, a gente não teve que pagar passagem, hotel, diária, nada para ele. Então eu não usei tudo isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Nesse campo eu consigo adequar. Então eu apago aqui e vou colocar aqui R$ 8.500. Vamos supor que foi o que eu usei. E eu adequo também a despesa para R$ 8.500. Isso contando a bolsa, o IVM e as outras despesas que teve. E aí, eu vou salvar. Então eu adequei o que eu gastei. Só que, olha aqui, continua aqui os 17.200. Por quê? Porque isso foi aprovado na proposta. Ele não sai daqui. Esses dias eu estava ajudando uma professora a fazer um relatório final e ela tinha proposto a ação, não executou totalmente, ela executou parcialmente tanto os objetivos quanto o recurso. E então ela tinha que colocar aqui, por que ela não executou? Aí tem a próxima tela aqui, ó. Aqui você só adequa o valor, aqui vai continuar o que foi consolidado na proposta, e nessa telinha aqui, ó, 1.11, é aqui que você vai descrever as mudanças ocorridas e as dificuldades. Nesse campo aqui você tem como escrever, foi aprovado 17.200, mas eu só usei 8.500 por causa disso, disso, disso e disso. Tá? É nesse campo aqui que você vai descrever quais foram os maiores problemas que você teve. Lembra na tela anterior, lá nos objetivos, que você não atingiu os 90%? Aqui que você vai colocar. Por que você não atingiu? Você vai descrever melhor as dificuldades que você teve. As mudanças ocorridas e as dificuldades que você teve. Tá? Conclusões e perspectivas, a mesma coisa. É outro campo que você tem para discorrer aqui um texto e escrever qual foi a conclusão e as perspectivas da sua ação. Bibliografia, não vamos entrar nesse assunto. Observação e sugestões também. Você pode escrever, você pode enriquecer seu relatório, escrevendo aqui outras observações. Arquivos anexos é a mesma coisa da proposta, não muda nada.
É o parecer da comissão e a resolução do conselho. São os dois documentos obrigatórios que você vai ter que colocar no relatório, exatamente igual à proposta. E dados gerais, aqui. Houve mudança na equipe de execução? Sim. Aqui você vai colocar. Tá? Algumas pessoas saíram por causa disso. Ah, mudou, se afastou, foi para outra instituição, aluno se formou, ou se não, outras pessoas entraram. Aqui você vai colocar, você vai caracterizar as principais alterações ocorridas na sua equipe. Mas não é só aqui. Você tem como mudar aqui no cronograma também. Você vai no cronograma, vamos primeiro para os membros aqui, 2.2. Aqui tem todos os membros da equipe de execução, docentes, discentes, técnicos, quase a Proex inteira trabalhou nesse evento. Aqui você consegue excluir os membros e incluir. É a mesma coisa da proposta. Chegou nesse item aqui, você tem a opção aqui, para vincular membros. Olha lá, abriu, você consegue colocar um membro aqui novo, que entrou depois. É claro que se ele entrou no meio do caminho, quando você insere ele, normal. Quando você for atribuir carga horária e vincular ele a uma atividade e atribuir carga horária para ele, vai ser uma coisa menor, vai ser proporcional, porque ele não participou da ação inteira. Ou não, ou ele participou da ação inteira. Por exemplo, os nossos editais agora, nós selecionamos a proposta no meio do ano. E ele vai ser executado só em janeiro. Às vezes a ação nem começou e já teve mudança da equipe. Às vezes, muito antes da ação começar a ser executada, algum membro já saiu e outro membro já entrou. Mesmo assim, você não vai mudar na proposta, você vai mudar no relatório. Mas nesse caso, que ele mudou, que a alteração ocorreu antes do início, então sim, você vai inserir ele com carga horária na atividade. Carga horária, comissão científica, cadastrar avaliadores e tal, e tem os membros lá. Mesma coisa, pode ver que nesse exemplo aqui, nem todos os membros da equipe estão vinculados a essa atividade. Alguns estão, outros não. Então, se eu inserir um membro agora, ele vai aparecer no meio desses aqui, que não estão vinculados. É só eu vir aqui vincular. É só eu escolher a pessoa aqui e dar uma carga horária para ela. Mesma coisa de antes. Vincula, modifica. Duração da... Esse aqui é um erro do SegProj também. Duração da atividade não pode ser nula. Ela não está nula. Quando eu carreguei o formulário, ela perdeu essa informação aqui. Isso aqui acontece muito também. Então eu tenho que ir lá rever qual que foi os dias. Eu caracterizei como semanas, eu vou lá colocar a duração e daí eu modifico. Tá. Eu modifiquei o membro. Com certeza, a professora Patrícia aqui, ela teve um aumento de 5 horas aqui na carga horária dela. Porque eu vinculei ela ali. Podia ser uma pessoa que acabou de entrar. Então é a mesma coisa. A função de cadastramento, de vinculação, de atribuição de carga horária, no relatório final é exatamente igual na proposta. Com relação ao orçamento, mudou um pouquinho. Vocês viram ali, você não consegue apagar o que está na proposta, mas você consegue informar o valor que de fato você usou e você tem um campo para descrever quais foram as mudanças. E até gerar, você consegue, pedir um edital com ônus, porém veio a pandemia e não pude executar nada, né? No caso, sim. Mas você pode colocar ali no total da receita 0,0? Pode. Pode colocar 0. Pode colocar 0. Sim, exatamente. Não executei, pronto. Outra coisa, que também gera muita dúvida. Obrigado pela pergunta, professora, que fez eu lembrar de uma pergunta que acontece muito. Eu propus a proposta, ela foi aprovada, quando eu vou começar a executar, eu não vou mais, deu a pandemia. O que eu faço? Eu posso cancelar essa proposta? Pode. Você pode cancelar. Desde que for dentro do período de execução. Por exemplo, chegou janeiro, não executei nada. Minha previsão era de janeiro a dezembro. Em janeiro eu não consegui fazer nada. Fevereiro eu não consegui fazer nada. Chegou em março, eu falo, eu não vou conseguir. Eu vou cancelar. Você vai pegar, mandar um e-mail para nós aqui, eu quero cancelar essa ação. Isso vai passar na Câmara, a Câmara vai aprovar o cancelamento. Se foi utilizado o recurso, você não pode cancelar, mas se você não usou nada, você pode cancelar. E outra, dentro do período de execução. Outro exemplo, você propôs a ação de janeiro, fevereiro e março. 3 meses sua ação. Aí chegou em janeiro, você não fez nada. Fevereiro, não fez nada. Março, você, puxa vida, eu não vou conseguir fazer. Só que você não perde o cancelamento. Chega em abril, tá fora já do período de execução. Era para executar de janeiro a março. Em abril, você não pode pedir o cancelamento. Você vai ter que fazer relatório final. Mesmo se você não executou nada.
Tá? Por quê? Porque você não pediu o cancelamento dentro do período de execução. Isso é outra questão que as pessoas têm muita dificuldade. Isso faz parte das nossas normas, das normas de extensão. Pode cancelar? Pode, durante o período de vigência. Ah, eu quero cancelar, mas eu já recebi recurso. Mesmo que for 10% do recurso, eu já recebi, mas eu não consegui executar nada. Mesmo assim, você vai ter que fazer um relatório final. Você não pode cancelar se você for contemplado com mesmo que for uma parte ínfima do recurso. Vai ter que fazer o relatório final. Tá? E aí no relatório vai ser justificado. O que eu não consegui fazer, por quê, quais foram as dificuldades, o que ocorreu. Aí você vai explicar, mas tem que prestar conta através de relatório. Aqui, avaliação geral. Essas questões aqui são muito importantes, conforme a professora Alzira falou na fala dela, que é a participação da comunidade, a participação do público externo. Então aqui nós temos algumas questões, claro que tem várias partes, né, tem até o 4.7, aqui se for desenvolvido, foi considerado com abrangência, aqui ó, participação da comunidade externa, população, na concepção, desenvolvimento e avaliação do projeto. Então, lembra que a professora falou que tem muita informação que parece que é irrelevante, né? Pede um monte de coisa para você preencher aqui. Mas é importante isso. Ou seja, a comunidade externa, a população, ela ajudou a você conceber a sua proposta? É aqui que você vai colocar. Sim, mas não foi, na prática não foi observada ou não, ou na prática não foi observada. No desenvolvimento, a comunidade ajudou ou ela só foi beneficiada com a ação? Porque tem diferença aí. Existe uma diferença entre o público externo, a comunidade, a sociedade ajudar você na elaboração e no desenvolvimento da sua ação, ou quando você só executa e leva lá. Muitas vezes, nós aqui dentro da universidade concebemos um projeto e nós nem conversamos com a comunidade. A gente imagina que isso seja uma demanda deles, mas muitas vezes não é. Às vezes você fala, eu vou ajudar, eu vou fazer uma ação em tal comunidade. Mas se você foi lá, você pesquisou, você teve essa informação da comunidade para você, para daí você poder propor a ação, é aqui, nessa parte, avaliação geral, que você vai responder isso. Parte 1, parte 2, um monte de questão. Ó, houve participação na etapa de concepção, aí você vai colocar aqui se a participação foi significativa na definição das metas e objetivos, na elaboração do plano de trabalho, na elaboração das atividades, você tem que ir nenhuma, pouca, razoável ou significativa. E assim por diante. Todas essas questões aqui tornam o relatório um pouco trabalhoso de fazer. São informações que nosso sistema novo vai ter? Não sei se todas essas. Tá? A gente tenta simplificar, mas alguma coisa a gente vai conseguir simplificar sim. Mas essa parte aqui da avaliação geral é a parte que você tem que parar, pensar, avaliar e que demanda mais trabalho. Porque daqui para cima, você basicamente só vai confirmando o que você colocou na proposta. Confirmando se fez ou não, e se não fez, em que percentual você fez e por que você não fez o que tinha proposto. Só nessa parte aqui da avaliação geral que você vai ter que parar e pensar um pouquinho e raciocinar e despender um pouco mais de tempo. Mas mesmo assim, não é tão complicado assim. E essas informações são importantes para a questão da extensão. A questão de imprimir é a mesma coisa da proposta, não vamos se ater a isso, e nem das pendências. Aqui, ó, eu fui verificar a pendência, ó, documentos obrigatórios, que não tem, principais ocorridos na equipe, eu coloquei sim, e aí eu coloquei sim lá. Quando eu coloquei sim, abriu esse campinho, eu tenho que escrever, como eu não escrevi nada, ele deu erro. Então, verificar a pendência, salvar, enviar relatório final. A questão do envio é a mesma coisa. Quando você faz o relatório, ele fica aqui, no seu ambiente, no ambiente proponente. Nós só conseguimos visualizar quando ele é submetido. Então, é a mesma coisa a proposta. Muitas vezes, o proponente faz o relatório, digita, bonitinho, passa na comissão, ele anexa o comprovante, só que não submete, esquece, ou na hora de submeter dá um erro, não vem para cá. E ele acha que está tudo certinho. A gente não sabe que ele fez o relatório. Nós não conseguimos enxergar enquanto não é submetido. Tá? Então tem que se atentar a isso, tanto na proposta como no relatório. Uma coisa é você digitar, confeccionar e salvar a proposta.
outra coisa é submeter. Só vem para nós depois de submetido. Com relação às edições do relatório depois de submetido, é a mesma coisa que a proposta. Eu submeti o relatório, eu não consigo editar mais. Ah, mas eu lembrei de uma coisa, eu preciso modificar, ou então, a comissão de extensão sugeriu que eu fizesse tal coisa, eu não fiz, submeti. Tem como devolver para eu editar? Tem. É só entrar em contato conosco, aqui na Pró-Reitoria, a gente consegue abrir tanto a proposta como o relatório para edição. Lembrando que a proposta a gente só abre naquele ínterim, né? Entre a submissão e o fechamento do edital. O relatório não, o relatório a gente pode abrir a qualquer momento para a pessoa fazer ajuste, tá? Porque o relatório não é igual ao edital que tem um prazo para terminar. O relatório ele pode ajustar até que ele decida que tá bom. Pode ficar indo e voltando, arrumando, preenchendo, até que vai chegar uma hora que nós vamos que ele vai submeter, vai chegar aqui, nós vamos gerar uma resolução que foi aprovado esse relatório. Aí não mexe mais, aí acabou, aí finalizou. Ok? Pessoal, eu acho que era isso. Desculpe por estender aí. Acho que eu extrapolei até o horário. Tinha uma previsão de, no máximo, 1 hora. Estamos em 1h11 já. Então, eu peço desculpa porque passou um pouquinho. Eu tentei ser o mais rápido possível. Eu até não entrei em muitos detalhes em algumas telas aqui, mas, como foi dito no começo, tem muita especificidade dentro dos formulários aqui. A gente não tem como, em apenas 1 hora, entrar em todas, mas, como a professora disse no começo, esse é apenas um pontapé inicial.